gurizada, começando mais um Prosa Assado e concurso. Isso é muito traíra, cara. Eu tava assim, ó. Rapaz, aqui não tem Bob Yoda Show. É aquele memezinho que o gurizinho tira o negócio. Muito traíra, cara. Na outra eu tava comendo, ele começou o vídeo, eu com a boca cheia. Ah, pessoal, a gente tava aqui tirando rótulo, tá? Então você que tem empresa de água, é só me procurar aqui no Superação que tu vem pra mesa. Com Caso certeza. contrário, a gente continua com quem tá aqui, né? Se tiver cevada e lúpulo, melhor ainda. Pode vir também, né? E a gurizada do Postal que traz a nossa carne. Velho, antes de tudo, te apresenta pra galera. Fala, galera, aqui é o professor Fabrício Dutra. Sou professor de língua portuguesa há 10 anos, tô ficando velho, barba branca já. E eu tô aqui com muita alegria e muita honra no curso Superação com os meus amigos aqui. Vim ficar a semana aqui em Porto Alegre gravando o curso de interpretação para PC, né, Rio Grande do Sul. Sim. E tá sendo muito bacana, a molecada correspondendo bem, indo à aula, participando no chat, tá muito maneiro. Que demais. Cara, pra ti que é aluno do Fabrício, porque tem muito aluno, o Fabrício tem aí, quase 100 mil seguidores na rede. Eu sou o prof. Chico Kramer, aqui tá o nosso prof. Rodrigo Gabi, né, do curso Superação. E vocês estão convidadíssimos pra vir assistir as nossas aulas aqui e aproveitar pra estudar um pouco com a gente, já que vocês estão andando na esteira desse monstro da língua portuguesa aqui. Que Moleque, tu é pica, meu. Tu é Tamo bom aí. pra caralho. Que Tô isso. muito feliz de te ter aqui, cara. A gente tenta falar a linguagem do aluno, que é aquela linguagem que eu queria ouvir se eu fosse aluno, né? Então o nosso jeitão é informal mesmo, chinelo, se precisar de short. Então é isso, Chicão. Eu adoro quando tu fala família, e aí vem a explicação. É porque viram família mesmo o negócio, né, cara? O cara sabe a idade do meu filho, acompanhou o crescimento, eu sei da dele. Tem aluno que leva filho pra sala de aula. Então eu vejo, né? A gente convive, cara. Querendo ou não, convive. Eu acho legal online, quando tu tá no mercado assim, vem um cara, ei, professor, como é que tá teu filho? Eu nunca vi a pessoa na minha vida. Não sabe nem quem é. Porque é online, né? Então o cara, querendo ou não, ele faz parte da família mesmo. É uma família isso aqui. Cara, aproveitando o ensejo, tá? Porque ontem eu tava assistindo a aula dele, e aí eu me identifiquei com um momento da tua aula que tu falou o seguinte: essa minha professora, acho que de ensino médio fundamental, descobre que eu virei professor de português, ela me mata. Sabe por que eu me identifiquei com isso, Dutra? Porque na minha formatura, Chico, a nossa paraninfa... Cara, tu tá muito bonito com esse cabelo. Eu dei uma tapeada no cabelo, Eu na queria ver barba, como é que né? era antes, cara. Pra ter uma base Hoje, de cara, a comparação. primeira Não, vez eu acho que tá todo mundo de cabelo cortado e barba arrumada, cara. É, hoje inclusive eu passei ali pra isso. Tava horroroso, Deu uma né? tapeada no... Tava bizarro. Tapeada na melena, como a gente fala aqui. Fala assim. Tapeada. Aham. Mas então, voltando ao assunto, eu lembrei da minha paraninfa que ela dividiu a nossa turma em três partes, assim. Os alunos excepcionais, aqueles guerreiros e os perdidos na vida. E onde é que estava o Rodrigo? Nos Os perdidos. perdidos da vida. E eu me identifiquei com isso, porque graças a Deus eu não sou um perdido na vida e tu também não é. Melhoramos. Apesar dos votos de professores, né? Exato, né? Isso é. Mas me conta mais como é que foi essa transformação, assim, de ser o aluno do fundão, não sei se tu era aluno do fundão, ou se tu não era aluno dedicado, o que tu era pra virar um professor de português, cara. Então, o que rola, cara? O que rola de verdade? Eu aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler com 2 ou 3 anos. Essa fase muito, muito cedo. Caralho, não sabia nem. Não, mãe, vem me E o limpar. pior é que meu filho é idêntico. Meu filho é idêntico. Nesse É ponto idêntico, também. é verdade. Aí o que aconteceu? Quando eu aprendi a ler muito cedo, em casa, assim, já lia e tal, eu fui pra escola sabendo já ler, sabendo fazer conta, uma parada meio bizarra. Aí antigamente, né, nos anos 80, final dos anos 80, pelo amor de Deus, Quando ele entrou no ensino médio, a deixou bem solução, claro. a solução que eles encontravam era pular o cara de série. Entendeu? Não existia assim. Porque assim, a escola trata todos os alunos como se eles fossem iguais, né? Ninguém vê muita diferença, a individualidade do aluno. Então, pra igualar as notas, me jogaram 2 séries a mais. Então, por exemplo, eu terminei o ensino médio com 15 anos. Quando eu tinha 15 anos de ensino médio, meus amigos estavam tirando carteira de motorista e eu não tinha nem cabelo no sovaco. Então eu era completamente um peixe fora d'água. Então eu nunca me adaptei sem ser em relação ao conteúdo, ao universo escolar, entendeu? Eu no início achava pouco desafiador, aí quando me pularam de série, eu comecei a achar desafiador. Só que querendo ou não, fazendo isso, você coloca uma criança no meio de adolescente já
pra ficar adulto, né? Uma Cara, responsabilidade devia ser nela, né? desafiador a educação física, assim, né? Que não tinha que ser amigo de todo mundo. Não, né? senão o eu pau apanhava, cantava. senão... Era bicho, nossa. Parada de fila, eu sempre fui menor da fila, sempre fui o mais novinho. Tratado pelas meninas igual o irmãozinho mais novo, sabe? Acho que assim, que bonitinho ele, aí eu, tá, pô, tô fudido. Então, esse universo escolar pra mim foi assim, eu era meio fora do contexto. Então, querendo ou não, um moleque fora do contexto vai fazer merda, vai zoar, vai brincar, ser expulso de sala, né? E, como eu falei, eu tirava umas notas boas. Então, eu na minha mente, eu pensava assim, não preciso ficar tão focado na aula, que na hora de estudar vai dar pra tirar uma nota boa. E o que o moleque faz quando ele tá ocioso? Merda, né? Então, eu não... Aí a professora de português que eu tinha, ela era meio terrorista, assim, sabe? Era tipo assim, se você não fizer dever de casa, não tem problema, porque alguém tem que ensacar minha compra no mercado. Caraca! Aí, criança de 9 anos, eu tinha 9 anos na quinta série. Eu... Não tem problema não, alguém tem que limpar o chão, uma parada meio preconceituosa, né? Então, ela me achava um capeta, né? Porque eu só zoava, só brincava. Terminava o dever antes, ia fazer besteira. Então eu falo que se ela descobre, né? No além, que ela deve ter morrido já, não é possível. Né? Ela Caralho, já... tu que deu aula. Como é que era o nome do colégio? Ela vai quebrar. Como é que era o nome do colégio? Como é que é? Esse colégio era Ferreira Alves. Ferreira Alves. Lá no Rio. No Rio. Na cidade do Rio Inclusive, de Janeiro. ó, pra essa escola tem muito amor. Eu vou atrás. Porque é uma das coisas que eu faço melhor na Ela minha vai vida falar é assim, descobrir as ela vai coisas. falar assim, como assim eu morri? Tipo, com seus 90 Não, anos. ele vai copiar e vai mandar Mas esse é porque podcast. vou achar, ela já achar. era velhinha na época, né? Então... Tem um monte de colega na polícia no Rio. Como é que é o nome dela? Da senhora? Cara, é entre Maria do Céu ou Maria Helena. Tem uma Maria na Tá jogada. uma professora Maria do Céu, Maria Maria Helena, Helena Maria do no Céu. Ferreira Alves. Caraca. Deixa pra mim. Eu tenho deixa pra tanto mim. medo dela que eu tô com medo agora dela. Eu tenho 4 amigos gavião no Rio. Você é gavião, né? Não. É os caras da Core lá. Ah, sei o que é avião. Tá? pô, 4 sei. deles. Eu duvido que eles não acham a Maria do Céu. Nem que acha a lápide dela. né? Exato. Mas pelo menos a Exato. lápide dela vai estar no português correto. Eu tenho certeza. Erros de português não vai tá. ter. Pena que eu sentei sem o celular aqui, que senão eu já mandava uma hora. Teve um outro podcast que foi assim, né? A gente falou um negócio, eu falei, vou convidar agora aqui. E aí, pum! Convidei, chegou o telefone. Ah, tua paz tá acabando. E aí Mas o olha cara só, viu se ela, e já não, respondeu. se ela não morreu ainda, quando ela souber que eu tô dando aula de português, ela vai morrer. Então é melhor Vai evitar. nada, ela vai ficar É melhor feliz, ela Não, vai vai ficar ficar feliz, vai revigorada. ficar orgulhosa. 10 anos de professor já. Meu Deus, cara, a tô- mulher se dedicou pra Tô na, gente. tô na estrada aí há 10 anos, desde 2012. E onde é que tu começou a dar aula? Porque tu é carioca e mora em Brasília há 10 anos. Eu comecei a dar aula, na verdade, um ano antes de ir pra Brasília, né? Então eu tenho 11 anos de carreira. Eu comecei a dar aula em pré-militar e pré-vestibular no Rio de Janeiro. E eu costumo dizer para quem dá aula, o melhor lugar pra você dar aula é pré-militar. Porque a molecada é muito focada, cara. É uma molecada de 14, 15 anos que estuda o dia inteiro, só quer saber estudar. Não corta nem cabelo, sabe? A parada de são focados em ESA, EA, IME, ITA, né? Essas provas. Então eu comecei a ministrar aula e vou contar como é que foi a minha primeira vez. Posso contar? Conta. A minha primeira vez em sala de Não. aula foi com o professor Sidney Martins. Professor renomado do Brasil. Inclusive, Sidó, te amo. Que idade tu tinha? Eu tinha 21, 20, novinho, 22. Um É uma ano parada super novo, eu dessa. não tinha entrado na faculdade ainda. Aí o que rolou? Me botaram numa sala de aula que tinha 250 alunos, o Sidney com literatura e eu com português. Virar aula da vida. 250 alunos. Da pré-vestibular no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, tô fudido, né, cara? O que eu vou fazer? Nervoso, né? Aí eu falei, Sidney, o Sidney já dava aula, né? Ele é mais velho que eu. Entra na sala comigo, cara, pra me apresentar pra turma, pelo menos pra eu me sentir mais seguro. Só entra e fala, esse aqui é meu amigo, Fabrício Dutra, vai dar aula pra vocês. Porque o meu medo era entrar na sala e ver 200 cabeças, né? E aí tu começar a falar e eles achar que não é tu, professor. Não, e eu tinha Tá fazendo 21, outras 22 coisas. com cara de 15, uma parada bizarra. Eu comecei a ter barba com 30 anos. Aí o Cid entrou comigo na sala e me apresentou. E ele ficou na sala, entendeu? Aí quando eu comecei a explicar e dar aula, ele começou a dar aula junto. Então a gente fez a aula juntos, assim, né? E aí os alunos, não, agora a gente quer os dois juntos. Fizeram abaixo assinado pra gente dar aula junto. Só que os horários não batiam, né? Cara, Então vamos dar uma aula junto um dia? Mas é a gente não maneiro. deu ainda, né? É maneiro. A gente não deu. É legal. Ó, com matéria diferente, é bem mais fácil, porque cada um dá a sua aula e acabou. Agora, com a mesma matéria, porque os dois têm que falar. O aluno pergunta. Então, pelo menos umas 3 aulas a gente fez assim. Eu já não tava mais nem nervoso, mas era maneiro estar com o Sidney na sala. Então, a minha primeira vez, eu posso dizer que foi com o Sidney Martins. Eu sei que vão recortar isso, vão me zoar, que a primeira vez foi com o Foda, Sidney. né, cara? Mas eu nem me liguei, né? Eu tô pensando nisso. Não, mas Eu nem me quando liguei, ele velho. deu a frase a primeira vez, quando ele falou assim, ó, a minha primeira vez eu falei assim, na aula,
Que, né? Ô, produção, isso vai virar um corte, hein? Isso vai virar um corte. Isso aí foi que nem... Semana passada eu fiz um curso de tiro com uma galera que tem curso de SWAT. Aí eu fui falar com alguém, sei lá. Depois do curso, o que se faz depois de um curso de tiro? Bebe. Bebe, depois de tudo você bebe. Né? Bebe. Inclusive Curso de depois tiro, de bebe. Aí eu falei assim, não, hoje passei a tarde com um cara da SWAT. Eu falei, puta, Deixou na reta. que merda, né, cara? A quinta série que habita em nós, né? Fica... Veio ali, veio, mas tá. A primeira pergunta. Então, 21 anos, 250 alunos a primeira vez. Ah, tu começou chegando, né, cara? Era um pré-vestibular, na verdade, comunitário no Rio de Janeiro. Tem muito projeto assim lá no Rio, é muito bacana. Porque primeiro que dá oportunidade pro cara que não tem condição de pagar e dá oportunidade pro professor mostrar, cara. Porque na faculdade ninguém te ensina a dar aula. Não. Ninguém te ensina a dar aula. Tu aprende a dar aula metendo a cara na sala de aula e falando. Inclusive a escola, ela não favorece quem fala. O que você mais ouvia na escola? Shhh, cala a boca, fica quieto. E se tu é uma pessoa que gosta de falar? Tu sofre, né? São anos na escola. Já perceberam que eu sou um cara que gosta de falar? Então são anos na escola alguém mandando você calar a boca. E aí a maioria das carreiras precisam de que você fale, né? De que você se expresse. Então ninguém é treinado pra falar no Brasil. Tanto é que na faculdade a gente ia apresentar trabalho tremendo. Exato. Todo mundo tem vergonha de apresentar trabalho na frente dos outros. Se isso fosse natural desde a escola, a coisa ia ser totalmente diferente, né? A capacidade nossa de verbalizar. Ia complicar o mercado de trabalho pra nós, cara. Deixa que tá legal. Então é isso aí. Eu sempre gostei, né? De dar aula, assim. E eu pensava assim, se eu fizer direito, letras, história, o que fosse, eu ia querer ser professor daquilo, entendeu? Aí eu fiz direito vestibular pra direito numa faculdade e letras pra outra. Cara, e assim, o que é ser professor pra ti? O que significa isso pra ti? Qual o significado disso? Aquela relação de amor e ódio, tô brincando. Só amor, assim, cara, é cansativo pra caramba. Todo mundo aqui sabe disso. A parada, você chega em casa à noite com a perna doendo, cabeça cansada. Porque é um cansaço físico e mental, né? E a gente não é professor que senta na sala de aula e fica, então, gente, discute aí. Cara, falando nisso, uma das piores aulas que eu tive na minha vida foi com um professor de direito empresarial da USP de São Paulo. Ó, tamo botando na mesa. Qual o nome dele? Vamos descobrir. Shopping, tá Tinha uns 80 anos, um cara famosíssimo. A A pior aula da minha vida, ele sentou na nossa turma e ficou durante 3 aulas sentado falando assim, ó, e lendo. Aí o que adianta, cara? Não. Pior aula, o cara super renomado, deve ter pagado uma banana pro cara, né? Horrível a aula. Não, horrível o nosso pique é sim, atuar. Tu tem problema em casa, tu tem problema em casa, Camelo. mas tu não leva isso pra sala de aula, não. Não dá, né? Na sala, tu entra no estúdio, no ao vivo, na sala de aula, tu deixa tudo lá fora, dá o máximo, é isso que cansa, né? Só que é o que eu faço, assim, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Às vezes fazendo uma aventura numa atividade diferente, com um bar foi uma coisa até que eu gosto, que é beber, né, mas... O problema é que administrar é diferente de beber, né, cara? É que não é tu ser cliente do bar, né? É ser dono, né? Eu sempre tô voltando pra sala de aula, então o pessoal pergunta muito... Pra contextualizar, tu foi sócio do Deodato no bar ou o bar... tu foi sócio com ele no bar lá, né? Eu, ele e o Guilherme Biasotto, em Brasília, né? Caralho. Foi uma experiência muito louca. Sócio do Guilherme Biasotto. Pois é, pra tu ver. Quantas vezes a gente teve que botar o Guilherme deitado num puff, assim, no sofá. Amarrar ele. Fica quieto aí. Mas foi uma experiência muito louca, muito maneira. Aprendi muito. Porque querendo ou não, o Deodato é como se fosse meu irmão mais velho, né? De dar conselho, de dar bronca, enfim, de participar. Então aprendi muito nesse período, cara. Aprendi muito. Não mudou nada na minha aula, mas aprendi muito. E hoje tu tá lecionando, tu não tá mais com nenhum tipo de empreendimento. Não, empreendimento não. O empreendimento mesmo é o meu site, né? Que demanda muita coisa, porque é uma plataforma, né, cara? Tem que atender o aluno, tem que estar de olho se tá tudo funcionando tudo. Às vezes eu tô dando aula, pego meu celular e tá lá, professor, tá travado o vídeo. Aí eu tenho que ver se tá travado realmente ou se é um problema na internet dele. E é um trabalho que, em tese, cara, eu não sei fazer. Não, eu sei disso porque volta e meia também eu atendo algum aluno que tá com algum problema ali no nosso, principalmente do grupo da PCRS, que a gente tem mais alunos, né, Chico? Tal aula, tal coisa, acontecendo isso, bom... Aí tu tem que descobrir se realmente o problema é no curso, é com ele, onde é que tá isso. Acaba te demandando tempo, né? Te tirando um pouco de tempo, né? Mas dar aula é minha vida mesmo, cara, de verdade. Acho que quando eu morrer assim, vão dizer, aquele professor, né? Não vão dizer nem Fabrício, vão dizer, aquele professor botafoguense e pagodeiro. São os adjetivos. É o que representa. Cara, sabe um negócio que eu acho muito engraçado, meu? Porque a gente dá aula, dá aula presencial, mas agora, porra... É muito mais gente que tá no não presencial, né? Então a palavra estúdio entrou na minha vida.
Não tinha a palavra estúdio na minha vida, né? Uhum. Quem é que vai a estúdio? Artista. Artista. É verdade mesmo. É verdade. E aí eu falo estúdio. E aí às vezes eu volto, sei lá, delegacia, vou pro plantão, vou de Uber. Aí eu tô ali no telefone e falo assim, ó, não, pode deixar, eu vou pro estúdio e aí A pessoa eu até te olha mando. assim, né? Quem é esse cara, meu? Aí o cara, porra, tu é músico? Não, no salão, velho. no salão, né? Aham. Não, hoje mesmo, hoje eu falei, não, 2 horas eu tô no estúdio já. O cara ficou olhando assim, tipo, quem é esse cara, meu irmão? O cara que faz barba e cabelo meio de semana, no fim da manhã, pra ir pro estúdio. Famoso. Não, exatamente. Sertanejo. É verdade, não tinha bem pensado nisso. Sertanejo, sei lá. Tá ligado? Mas é uma cara de pagodeiro já, né? É, pagodeiro. Pagodeiro aceito. Só não aceito o Gabigol, que eu não aguento mais. Gabigol. Porra Porra, dessa, mas é também pior tem nada. Gente, é que vocês não viram ele de cabelo louro. Aí sim. Eu vi. Puta que pariu. Eu saí daqui pra dar aula no Mato Grosso do Sul, né? Campo É mesmo, Grande. tem Ah, Campo vamos pra Grande. Campo Grande, pá. Né? Outro Rio Grande do Sul, carne, churrasco, dararé. Aí eu cheguei lá, tô num restaurante Bar da Brahma, né? Bar da Brahma, agitando, Bar da Brahma, bebendo ali. Agitando não, amor. Agitando não, bebendo, sentadinho. É, não, mas você tava E sentadinho mesmo. aí, chegou um cara de cabelo amarelo e barba preta, tá ligado? Gabigol, total. E com uma coisinha aqui no pulso, né? Que tu tá, acho que pulso machucado ali, caralho. Puxando uma mala. É a Gabigol. Gabigol, Cara, Gabigol. falando em semelhança, o teu filho é a tua cara, né? É igualzinho, né? É igualzinho. É a tua cara. Bota uma barba no guri, então tu pode botar o guri pra dar aula ali, né? Porque ele é a tua cara. Eu falo pra ele assim, o que você quer ser quando crescer? Aí ele, se ele citar pra você, eu falo, pelo amor de Deus, não, filho, vamos fazer outra coisa. Mas é uma tendência, né? O cara ele já cresceu, tá crescendo no estúdio. Aham. Eu tenho um vídeo com ele. Aí ele tá sendo influenciado, né, cara? Eu tenho um vídeo com ele com 1 ano de idade, ele no meu colo dando aula. Uhum. Porque, cara, ele tá chorando, tem que Pois ir no é, eu meu ia até colo. te perguntar, que valores que tu passa com ele em relação à questão de ser professor, assim, cara? Ah, cara, 2 coisas importantes, inclusive, que eu passo muito pra ele. Primeiro que a leitura, que lá em casa a leitura é hábito, né? Não existe isso de tá de castigo, vai ler. Não, ler é normal. Tá com livro, ele não tem momento pra ler. Tá com livro, ele, não, tô lendo aqui, entendeu? Porque se leitura vira um ritual, vira algo fora da sua rotina, tu não vai ler nunca, né? Não. Aham. Imagina, tem gente que pra ler tem que estar alimentado, sem sono, num sofazinho, com ar ligado. Porra, tá de sacanagem. Tu Com uma não- poltroninha, tu não com vai uma ler, luminária. pô. Então eu tento fazer a leitura fazer parte mesmo da vida dele, sem preguiça, não tem preguiça disso. Uhum. E o que eu tenho visto muito, né, que, pô, querendo ou não, a criança dá, às vezes, uma alteraçãozinha na sala de aula. Ele é a mesma coisa que eu, ele termina rápido o dever e quer zombar. Aí ele... Genético o negócio. É, não, bizarro. Aí, um dia ele deu uma alteração, acho que ele respondeu a professora, falou alto com ela, não sei, uma parada dessa, eu fui chamado, né? Eu fiquei puto, óbvio. Porra, vergonha de ser chamado pelo professor, sendo um professor. Aí eu falei pra ele assim, cara, tu já imaginou se fazem isso com teu pai na sala de aula? Eu vou trabalhar e um aluno me grita comigo, me xinga, bate em mim? Tu ia gostar? Aí ele, não, eu falei, então trata bem todos os seus professores, porque imagina que sou eu ali. Aí ele ficou com aquele olhão regalado assim, pensando, né? Então eu acredito que, pelo menos respeitar os professores ele vai, porque ele quer que respeitem o pai dele. É o mínimo que se espera, né? Essa empatiazinha de, podia ser meu pai tentando trabalhar e ninguém deixando. Então acho que nesse ponto ele... Tá captando. Tá captando. A professora dele, inclusive, é minha aluna e ela conversa muito comigo sobre ele. Assim. Tu é professor da professora do teu filho. É. Interessante isso, hein? Que legal, né, cara? Ser professor do professor do teu filho. Aham. Ah, inclusive tem um episódio maneiro, inclusive eu vou postar esse vídeo um dia. Ela me mandou um e-mail assim, Fabrício, eles se comunicam por e-mail, né? Você pode fazer um vídeo sobre verbo pra minha turma? Que eu falei, todo mundo sabe que o Vinícius, pai da professor, né? Ah, estávamos falando sobre a profissão dos pais, e eu prometi pra turma que tu ia dar uma aula de verbo pra eles. Aí eu falei, não sendo presencial, topo. Porque eu não sei se eu tenho mais paciência pra ficar... Enfim, né? Aí eu gravei um vídeo com um fundo assim, maneiro, aí falando de verbo, passado, futuro, né? Aí no passado, por exemplo, aí ficava o mundo, a foto antiga. Futuro, uma parada moderna. Aí... Tu fudeu com a professora dele. Não, né? aí... Ela nunca mais inflacionou a aula pra todo sempre. A escola tá recebendo reclamação dos outros pais. Não, difícil foi segurar pra não falar palavrão, né? Não, aí foi legal o vídeo dele, ele durou uns 8 minutos, né? Que é a média que uma criança consegue. Aí soltou o vídeo na sala de aula e deu bom. Só que ela falou que o primeiro comentário da turma: o pai do Vinícius é o Gabigol. Aí, caralho, Gabigol, meu irmão. Só que foi tão maneiro isso que na festa junina do Vinícius deste ano, cara, veio um molequinho, correu na minha direção e me abraçou. Sério, um moleque que eu não conheço. Tio, eu adorei sua aula.
Meu irmão, não sei se a mãe dele mandou ele fazer isso, ou se foi espontâneo, mas eu fiquei assim, cara, o moleque batendo aqui, ó, tipo, 8 anos de idade, velho. Me abraçou, tia, adorei tua aula. Eu até me arrepiou assim, tá ligado? Eu falei, ô meu amor, que isso, conta comigo e tal. Porque querendo ou não, essa molecada vai ser nosso aluno no futuro, cara. Brasiliense faz concurso. Claro. Não, é o futuro do brasileiro fazer concurso, né, cara? Ai, meu Deus. Não, e agora aproveitando até que tu falou do moleque vindo te agradecer pela aula, eu acredito que, bom, tu tem centenas, milhares de seguidores no Instagram. E tu tem milhares de alunos, né, cara? Como é que é a tua relação com os alunos? Porque tu deve receber muito direct de aluno, muito WhatsApp. Tu é daquele professor mais comedido, daquele que responde todo mundo, tu é aquele que... Eu tento. Eu gosto de responder, só que é muita mensagem, né? Então é difícil prometer que eu vou responder todo mundo, porque tem dia... Por exemplo, eu entro em sala 8 da manhã, sai 10 da noite. Impossível responder a todo mundo. Só que, Rodrigo, essa parte é melhor, cara, sinceramente, sem demagogia. Essa parte do moleque, da pessoa mandar uma mensagem dizendo que... Se falar que já passou de concurso, eu tô feliz. Mas quando vem com uma história, tipo, cara, minha família, a gente não tinha dinheiro... Saí do emprego, guardei grana, paguei curso. Sim. Essa parada é muito foda. Todo aquele contexto. Eu dou print em todos, cara. Eu não sou muito de ficar postando isso, entendeu? Sim, tem coisa que é íntima, né? A pessoa tá falando ali, sim, enfim. Sim. Mas o print eu dou. Eu posso deixar lá, mas todo elogio assim, desse nível que pô, mexe com a gente, eu guardo, cara. Tem história bizarra. Tem alunos de todo o Brasil que fala que, professor, cara, passei no concurso e eu fui o primeiro concursado da família. Consequentemente, eu vou fazer uma faculdade. Consequentemente, vou ter plano de saúde. Caramba, galera, tá sinistro. É uma mudança de vida. E tu fazer parte dessa mudança de vida não, porque na verdade a gente só faz parte. O mérito é deles. Passar no concurso é foda. É que nem o Chico falou esses tempos. Cara, tem muito cursinho preparatório aí que faz todo um auê. Porque nós somos os melhores, porque não sei o quê. Cara, quem é aprovado é o aluno. Pô. Tu é um meio pro aluno chegar à aprovação. Não adianta tu ter o melhor material, o melhor curso, o melhor não sei o quê... Se o cara não senta a bunda e não estuda. É só você fazer uma analogia. O cara é o melhor cozinheiro da cidade. Ele faz a feijoada melhor da cidade. Ele aprendeu com alguém, não foi? Sim. Mas o mérito é dele, caralho. Claro. A feijoada é dele. Então a aprovação do cara, passar no concurso tu sabe. É uma luta, irmão. Alguém não tem como tirar teu mérito e falar que o mérito foi de um professor. Exato. Mas ele fez parte, foi um processo. Todo mundo junto, né? Exato. E geralmente não é um ou dois professores, são vários professores que participam disso, né? É uma construção, né? Mas eu sinto muito com português, sabe o quê? Por que eu sinto muito isso com português? Porque é uma matéria que o cara tem muita dificuldade, entendeu? Ah, eu tenho. Velho, entendeu? Isso não tem ideia. Então, não é... O cara quando manda uma mensagem dessa, ele fala assim... Tenho. Análise sintática, então, meu Deus. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre português, mas, cara... Então, a mensagem que ele manda é... Eu era horroroso em português, eu não entendia nada e finalmente eu aprendi e passei. Aí tu se sente realmente parte, entendeu? Que é a parada aqui. Só que é parte, a gente só parte, a gente tem que ir pra ajudar. Cara, o meu português, assim... Bom, a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre português, mas, cara, pra mim, na minha ótica, sempre foi a matéria que eu mais tive dificuldade, assim, pra mim era... Desde o colégio, cara, sempre tive muita dificuldade no colégio, sabe? Eu também. Tive alguns professores muito bons, mas a grande maioria era nas Quando que você começou a ter professor bom? Cara, eu tive uma professora muito boa na 5ª série. Pô, raridade. 5ª série. Nada contra professores da 5ª série, óbvio, porque a criança não tem maturidade para valorizar quem é bom. Sim. O moleque de 5ª série que fala, meu professor Mas é sabe foda. por quê? Porque eu reprovei. Eu reprovei na 5ª série. E aí depois eu mudei de colégio e eu morava na cidade, Fabrício, e aí fui pro interior. E no interior, a proximidade ali, eu fui pro interior, morei na roça mesmo, 2 anos, ia de bicicleta pro colégio. E a proximidade entre aluno e professor ali era muito grande, sabe? Boa. Então isso fazia diferença. E a professora ali cobrava muito a gente. Ela era exigente. Então tu aprendia ou tu aprendia. Entendeu? Não tinha escapatória. Não tinha como tu levar nas coxas e chegar lá e tirar um 6. Isso era muito bom, cara. Isso foi... E óbvio, né? Tem todo o contexto do interior. A gente tinha 14 alunos na aula, sabe? Tem todo esse contexto que facilita pro professor. Dá pra acompanhar mais. Exato, mas já me faz lembrar e apontar. Bom. Essa professora foi... Não lembro o nome dela, mas eu me lembro das aulas dela. E depois uma segunda professora lá no ensino médio, acho que foi no primeiro ano também. Depois o resto... O do fundamental, o que eu lembro, foram os mais rígidos, lembro, né? Os mais chatos, você lembra. Agora eu estudei numa escola sensacional. O Colégio Ferreira Alves é uma escola impressionante no Rio de Janeiro, cara. Eu tive sorte. Mas professor de talento, de você falar assim, cara, olha esse cara, eu fui tendo pré-vestibular. Que é o preparatório, é outro mundo. Sim, outro mundo. É outra galera, entendeu? Exato. Os cursos preparatórios em relação à forma como ensina português é totalmente diferente, né, cara? Primeiro porque as pessoas estão ali porque querem aprender, geralmente, né?
Estão ali porque querem aprender, porque querem traçam um objetivo, querem alcançar aquele objetivo. Já vem com uma mente aberta, né? Mas o cara que... Eu acho, assim, na minha visão, cara, os melhores professores, independentemente da matéria, hoje estão em cursos preparatórios. É diferente, cara. Enfim, tive professor em pós-graduação, tive professor em graduação, ensino médio e tudo mais. Tive professor também, fui aluno ouvinte de mestrado, mas aula preparatória de curso preparatório para concurso, cara, é outro nível, cara. A qualidade dos professores é absurda. É porque no nosso mundo não tem zona de conforto, cara. Não. Tu não pode botar um salto e falar, vou miguelar essa aula. Tá maluco, baixa assinado, tu tá fora. Miguelar, tu não vai passar. Tem um lance, cara, que eu acho legal, que eu acho que é o que dá o frio na barriga de dar aula pra concurso, meu. Porque quando tu tá na escola, e tem gente muito foda na escola, mas quando tu tá na escola, tu faz a aula e tu faz a prova. E quando tu tá no preparatório, tu faz a aula. O vilão é o cara, né? E só Deus sabe quem faz a prova. Então tu tem que preparar o cara pro pau mesmo. Por outro lado, tu tem a grande vantagem de que o cara tá ali esperando por isso, né? Então assim, o cara tá esperando, ele quer, não. O cara tá aberto pra vem isso, aqui, né? me atropela, eu preciso aprender. Não tá forçando ninguém a estudar. Exato. Tá. Tu não tem que ganhar ninguém, assim, entre aspas, tu não tem que ganhar, o cara tá disposto, Eu ministrei um ano de aula no ensino fundamental, né? Até contei essa história ontem na turma. E eu lembro que eu ficava assim, cara, velho, estudei tanto pra ficar pedindo silêncio, cara. Que a vida do professor de ensino fundamental e médio é ficar, gente, por favor, deixa eu dar aula. Eu ficava pensando, eu pedi pra dar aula, puta que pariu, hein? Eu vou fazer direito, vou fazer outra faculdade. Eu comecei a realmente sentir aquele prazer mesmo de trabalhar com sala de aula quando eu fui pros preparatórios, cara. Porque antes era pauleira. O 6º ano, por exemplo, a molecada carinhosa ainda, sabe? Tio, abraça, manda cartinha, abraça, desenha, te desenha aqui, te desenhei. Foi pro 7º ano, mudou a pessoa, é outro ser humano. O diabo entra, alguma coisa acontece. É uma mesma criança que era amorosa, tá assim agora, ó. Puta, tá se achando já adulto o negócio, né? Então, palmas pros professores de ensino fundamental, porque não é mole não, garoto, é difícil. Só que com a gente é isso, a gente trabalha com a galera que quer. E o querer é muito foda, né? Porque o querer, na verdade, ele vem do precisar. A gente não tá com quem quer, a gente tá com quem precisa passar. Exato, assim. Aí é outra história, aí o cara manda dúvida. Pô, tem aluno que pede dever de casa. Que aluno pede dever de casa? Só o nosso. Só nosso. Manda a questão aí, manda a questão. Eu falei, manda a questão, manda. Eu tenho prazer em mandar, porque eu tô acostumado a passar dever e o aluno não quer. Tá, e a tua sensação, assim, ó, cara, tive um aluno aprovado, me procurou. Que sensação que tu tem, cara? Eu já chorei várias vezes, porque geralmente o aluno me encontra na balada e vem querer falar, né? Não, falar é beleza, mas falar sobre a história dele, isso que é foda. Falar na balada é normal, professor, opa, abraça. Tem aluno que diz, professor, chega rapidão, então, deixa eu te contar. Aí ele conta a história de vida dele. Teve um moleque, cara, essa história foi foda, tava na balada, juro, balada pesada. O moleque me chamou e falou assim, professor, eu quero te agradecer, cara. Passei no concurso aí, foi o primeiro, eu quero outros ainda, mas esse aqui foi fundamental porque eu com 17 anos, minha mãe me mandou pra fora de casa porque ela casou com um cara. E o cara não me queria, ela falou. O cara falou assim, vamos casar, mas teu filho, porra, vai fazer 18 anos, ele que se vira. Ele que se vire, né? Só que, cara, isso aí antigamente funcionava. Hoje em dia, o cara tá com 28 anos e tá na casa da mãe ainda. Normal. Aí a mãe dele falou, filho, então, vou casar, vaza, pica tua mula. E o moleque não tinha pra onde ir, pô. Sabe o que ele fez? Arrumou um emprego de vigia da biblioteca. Ele passava o dia estudando e à noite fazendo o quê? Estudando, biblioteca, né? Então ele ficava de vigia lá, entre uma cochiladinha e outra ele estudava. Durante o dia, sentava o pau de estudar. Ele falava que tomava banho lá, praticamente ele morava lá. Tomava banho lá, comia lá, alguns amigos ajudando tia, pai, mas não tinha mais casa, né? E aí o moleque passou, porra. Ele me contou isso numa balada, eu fragilizado já ouvindo o Belo, irmão. Já tá como? Porra, tu tá embriagado ouvindo o Belo, vem o cara e contou a história dessa, irmão. Eu fiquei, cara, quase que eu fui embora. Eu falei, não, chega, irmão, pelo amor de Deus, parabéns. O moleque passou, cara. Então a gente ouve umas histórias assim. Isso deve dar um gasto, cara, absurdo, né, cara? Um moleque desse tem que dar uma palestra pra uma turma aí que tem tudo e reclama ainda. A gente tem. Agora eu não me lembro se ele é nosso aluno, Chico. Ou ele é um seguidor meu no Instagram, mas ele tá estudando pra PC. E ele tem um filho autista, filho pequeno, assim, descobriu o autismo recentemente. A mulher ficou desempregada e ele ganha um salário mínimo, assim, cara, pra sustentar a família e se virar. E aí eu fico pensando, cara,
como tem guerreiro, né, velho, nesse mundo, cara, pra estudar, pra fazer. E ele me procurou, me mandou um direct esses dias. Professor, eu tô muito perdido, eu não sei como estudar. Eu tô assistindo as aulas, não sei o que, mas eu não sei como revisar. Pô, daí eu mandei vários áudios pra ele, né? Cara, eu fazia assim, mandei vários áudios assim, mandei uns 15 minutos de áudio pra ele. E ontem, durante a viagem, voltando, ele me mandou um WhatsApp, professor, eu tô começando a conseguir revisar, tá dando certo. Eu tô vendo o resultado. E aí, cara, pô, é muito legal tu ver isso, né? Isso é doido mesmo. É muito legal tu ver isso. Tipo, eu sou o professor mais novo aqui, e eu não... Aí tem muitas coisas que vocês já vivenciaram que eu ainda não vivenciei. Mas de tu ver que tu tá fazendo um diferencial na vida de uma pessoa, cara. Com algo tão simples, cara. Foram 10, 15 minutos que eu tirei do meu dia ali pra mandar um áudio pro cara, pra explicar pra ele como ele tinha que revisar a matéria. O cara e ele vê depois. Grato, né? O cara vir grato. dizer, ó, muito obrigado, tá dando certo. Mano, não tem preço que pague, né, cara? Não tem preço que pague. Isso é doido mesmo. Então, pô, é muito legal isso. Chico, quer fazer alguma pergunta? Eu tô emocionado aqui, meu. Vocês são... Ninguém me manda áudio assim. Manda assim. Não mete essa, Chico, que tu ganhou centenas de agradecimentos no último concurso Brigada Militar, SUSEP. Sem dúvida. Brigada né, Militar foi top. Sem dúvida, A né? gente tava em casa. Aham. Cara, agora me diz um negócio aqui, ó. Tu é carioca. Como é que tu caiu em Brasília, mano? Cara, a minha vida é cheia de história doida, né, cara? O que rolou, cara? Geralmente superdotado que pula no colégio é superdotado. É 2 aquelas anos, crianças né, que cara? vai pro soletrando ao contrário, agora que mudou o nome. É. É, que aprende a ler com 2 anos, daí... Foi assim, cara. Eu namorei uma menina de Brasília. Eu no Rio, ela em Brasília. Só que a gente tinha uma história assim. O meu padrasto é melhor amigo do pai dela. Então a gente cresceu junto, entendeu? Cresceu junto. Como se fosse criança, enfim, né? Aí, adulto lá com uns 20 anos, 21 anos, a gente se reencontrou e começou a namorar. Aí eu fiquei 5 anos no Rio e ela em Brasília. Indo e vindo. Eu dava aula pra pagar passagem, minha vida era essa. Não tinha passagem cara pra cacete, né? Então eu comecei muito pra Brasília, muito Brasília. Aí eu não lembro como foi, mas rolou um contato de um curso grande de Brasília. Não vou falar o nome, não quero. Mas o maior curso, né? Um dos maiores do Brasil aí. Me convidou na época, era presencial. E aí o cara falou, né? Viu, tem interesse, tem aqui. Aí eu contei, né? Que eu namorava uma menina de lá. Aí então faz o seguinte, passa um tempo aqui, né? Vem pra cá, passa um tempo aqui, dá uma aula aqui. E vê como é que é, né? Ver se vai gostar, se vai se adaptar ou não. Aí, beleza, fui pra Brasília e foi um tempo, né? Em tese nada certo. Aí entrei numa sala, né? E aí na época, até saiu o estado do Senado, mas foi uma turma do Senado. Eles me chamaram e falaram assim, então, tu vai pegar... Igual eu vim pra cá agora, ficar uma semana, lá foi um mês. Entendeu? Mesmo esquema. Sem intenção ainda de definitivo. Aí ele falou, tu vai pegar uma turma do Senado, cara. Pode ser? Eu falei, pô, claro, irmão. Na minha mente eu não tinha nem ideia do que era turma do Senado. Pra mim era só uma turma como outra qualquer. Acho que por isso que deu certo. Se eu soubesse o peso que é uma turma do Senado, eu ia tremer. Aí entrei como se fosse, irmão, pré-vestibular. Quadro, blá, blá, blá. Aí o dono desse curso, que é o pai do atual dono, né? Mesmo sobrenome. É o Grangeiro, pô, fala Grangeiro pai, te amo. Aí o Grangeiro me chamou e falou assim, Fabrício, olha só, tem uma lista de elogios pra você aqui no e-mail. Em Brasília, quando o aluno gosta do professor, ele só não critica. Só do cara entrar em sala e ninguém criticar, significa que ele é bom. Aí ele, além de não ter rolado crítica, a gente recebeu uns elogios aqui. Aí me mostrou a sequenciazinha de elogio, entendeu? Então a gente quer que você fique. Aí eu fui ficando. Aí fui ficando de vez. Aí casei, né, com a Isabela, tive o Vinícius, a mãe do meu filho. Aí a gente separou, tô noivo já de novo, né? Meu último casamento. É bom, é uma coisa boa de dizer pra deixar gravado, né? Eu tô noivo de uma menina incrível, que inclusive é amiga da mãe do meu filho. Eles se dão bem, se dão bem. É professora também? Não. Não, ninguém aguenta mais aula. Chega. Eu não aguento mais aluno que professor. Né? Não é professora, ela trabalha mesmo. Ela trabalha de verdade. Porque eu escuto muito assim, tá, mas além da aula tu trabalha. Aí eu fiquei de vez em Brasília, cara. Lá se vão 10 anos. Aí começou a dar certo. E querendo ou não, Brasília valoriza muito mais, né? Em todos os sentidos. Valoriza de dar moral mesmo, de tratar bem. Valoriza de remuneração. Eu lembro quando eu recebi o primeiro salário, mano. Eu fiquei, que isso aqui, cara? Não acreditei. No Rio eu já tava me sentindo playboy, irmão. Quando eu vi primeiro de Brasília, mas era aula também, manhã, tarde, noite. Quando chegou e eu vi a conta, eu falei, tá maluco, filho, não vou embora nunca mais desse lugar. E aí eu fiquei. Cara, mas
eu senti isso pra caralho, meu, porque eu dava aula. Eu dei aula de um monte de coisa, assim, umas até meio inacreditáveis, mas quando eu comecei a dar aula, assim, mais em escola, assim mesmo, eu comecei ganhando, era bizarramente pouco. Que eu tinha que pegar um ônibus e um trem pra chegar. Já começa que o cara vai de um ônibus e um trem, né? Como é que ele vai entrar em sala feliz, né? Um ônibus e um trem, cara. Tô como professor, né, velho? E aí, meu, e a hora-aula era muito baixa e a aula não era tão comprida, então ficava pesado aquele ônibus e trem. Daí às vezes eu dava uma caminhada, pegava só um trem. Pra economizar um Pra dar ônibus. ficava com um ônibus pra mim. E não lanchava. Ou levava, e na cantina nem pensar. Isso aí. Aí quando eu comecei a ir pro concurso público, aí a coisa mudou. Sabe quem foi a primeira pessoa que me ligou pra me contratar em concurso público? Sério? Primeira pessoa que me ligou, cara. Esse guri? Primeira pessoa que me ligou, meu. Ligou ali e tal, falou comigo e eu falei assim, meu, eu vou até de graça. Chico, tu dá isso? Dou. Claro. Tu dá isso? Dou tudo. Cara, não tinha essa. Aham. Com exceção de matemática e português, o resto eu acho que eu abraçaria tudo. Que maneiro, cara. Aí começou assim, meu. E realmente, assim, é um mercado diferente com uma exigência também muito Não, total. diferente. Não assim, não se compara. Porque assim, eu lembro uma vez que eu fui entrevistado numa revista em Brasília e a menina, tipo, induzindo, dizendo que a gente ganhava muito e tinha que se sentir mal por isso. Como é que você se sente num país em que todo mundo ganha mal e você bem? Eu falei, eu me sinto bem, mas eu queria que todo mundo ganhasse bem. Eu não me sinto mal não, porra. Tá maluco, trabalho igual um desgraçado. O que tá errado não é eu ganhar bem. O que tá errado os outros ganhar pouco e Tipo eu ganhar isso. bem. Aí Mas todo mundo tem que ganhar bem. E eu falei, eu não me sinto nem um pouquinho culpado. E eu acho que o negócio é esse, cara. É a busca pela excelência. É. Porque, porra, minha filha estuda num colégio muito bom aqui em Porto Alegre e a professora dela ganha muito bem. Sim, E sim. os colegas, os professores também. Isso tem que ser a regra. Equipe, entendeu? Então, assim, eu acho que que a questão social não pode entrar na entrevista individual. O cara não é um político. É um profissional. Isso. Entendeu? A questão social é lá, o cara que vai cuidar disso. Aqui quando pergunta é o quê? Não, meu, tu tem que ser obstinado na tua carreira, obstinado no teu prestar o serviço e alcançar a excelência. Eu vou ser bem sincero. Por vários fatores, no ano escolar, o professor de escola ele se dá o luxo de dar uma aula mal, sentado, cansado, triste, desanimado. Concurso não pode não, cara. Não tem essa não de aula ruim, velho. Antigamente em Brasília... O mercado te escanteia rapidinho. Cara, eu nunca vou esquecer. Eu entrei em Brasília no lugar de 2 professores que tinham saído do curso. Aí os caras foram buscar o professor fora pra causar o impactozinho. Aí cheguei pra entrar na turma, a coordenadora, a diretora me chamou e falou, Fabrício, tomou um abaixo-assinado preventivo. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu, como assim? A turma viu que não era o professor tal, né? Inclusive, um abraço, professor Paco. Cara, sai fera, sabe? Já me deu muitos conselhos. Ele tinha saído do curso e entrou no lugar dele. A turma viu que não era o Paco e fez abaixo-assinado, queremos o Paco. Então tu vai entrar na turma que te rejeita. Eu falei, que porra de me rejeita? Ninguém me conhece? Ah, então, prova por isso é foda. Meu irmão, imagina isso pra um moleque de 25 anos. Aí qualquer um ficaria nervoso aqui, não desafia não, irmão. Bora. E aula, e 11 horas da noite, 11h15. Aí terminou a aula lá, no dia seguinte. O pessoal curtiu, vai ficar. Ou seja, tá vendo? Eu tive que ser aceito porque ninguém me conhecia, eu vim do Rio, pesava 50 quilos, não tinha nem barba. Então, entendeu? A parada é uma cobrança absurda. Que criança vai fazer abaixo-assinado pra tirar professor, porra? Não existe isso. Caralho, Entendeu? chegou Olha, o pessoal chegou. do patrocínio! Agora sim, dale. Só tem que esvaziar. Ah, não, vai vir um copo novo ali, ó. Então, Os guris são... é mais bem remunerado, mas é muito mais cobrado, cara. É uma cobrança absurda. O aluno, ele não tá pagando caro, ele não tem E essa. acho que tem uma coisa assim que eu acho legal, assim, cara, tu é um empresário, velho. É. Que tu te enxerga professor, Exatamente. enfim, tu tá envolvido na docência, mas tu é um empresário, porque tu dá aula em muitas escolas, né, porra, questões diferentes, pessoas diferentes, tem a iniciativa Tem meu totalmente site. autônoma do site, é um empresário. Cara, falando nisso, em quais cursos preparatórios tu já deu aula? Então, Já deu em vários, né? Em grandes também. eu não ia falar o nome, mas não tem problema Não, tem problema não. Pra mim não tem. Quem me esse levou problema. pra Não, eu quero me exibir, que eu também tenho. Quem me Exato, levou? Eu tenho, você não tem. Não é A minha pegada é essa, assim, entendeu? É tipo assim, contratei o Kaká, não conta que tu jogou no Real Madrid. Ninguém pode saber. Não, Tu tem a Ferrari e deixou escondida dentro da garagem conta, lá, né? Conta. Quem me levou do Rio pra Brasília foi o Gran Cursos, né? Eu fiquei 4 anos lá. Aí depois eu fiquei 4 anos no IMP, que é um curso presencial muito forte em Brasília, né?
E hoje eu tô no Estratégia, nos Pedagógicos, que é um curso focado pra carreira pedagógica. No Cuca BSB, o nosso projeto. E no Superação, amigo. É isso. Deus, o livre, hein? Bicho monstro. Já... Então, no sul do Brasil. Exclusivo! Exclusivo! Não, você tá dando aula na casa ou não? Então, trabalhei muito tempo na casa, cara. Foi legal, foi em 2017, 2018. Mas tô aí, irmão, tô aqui. Hoje no sul do Brasil eu tô no curso Superação. Mas eu trabalhei na casa, trabalhei muito tempo. Eu trabalhei com a Quadrando Figueiredo na casa, na época dela, contemporânea. E Deodato, Guilherme, todo mundo. Lá no estrutura. Cara, e professor referência, assim, quem é o teu professor, o teu guru? Seja. Vamos lá, pode ser o teu guru de português e o teu professor. Eu até já sei quem deve ser, né? Um deles, mas de português, quem é o teu professor referência, assim? O cara que. Caraca, meu irmão. Tu tem algum professor referência, assim, em português? Eu não em concurso público. Não referência, mas que seja tipo, cara, esse cara. Ó, eu tenho um professor que não é de português que tem uma história de adolescente ali, o cara me inspirou na parada de. O cara era foda. E tem o professor Fernando Pestana e Evanildo Bechara. Evanildo Bechara, que é o gramático, foi meu professor na pós-graduação. E o Pestana é aquele cara que é meu brother, meu amigo de longa data, esqueceu no mesmo bairro. Tem quase a minha idade, mas é um cara que me ensina muito, entendeu? Então eu me espelho muito nele. O que acontece? Quando eu era do pré-vestibular, tinha um professor de português no Rio que me inspirava. Só que quando eu comecei a dar aula e vi os bastidores, eu me decepcionei por ter me inspirado nele um dia. É porque o aluno tem uma imagem do professor, né? Esse cara aí, meu irmão. Aí tu vira professor, tu fala, pô, o cara... Enfim, aí... Assim, inclusive minha aula é totalmente diferente da dele, então eu não me espelhei nele, mas quando eu era aluno eu admirava. E tem um professor, Bechara e Pestana. E o Cisne, né? O Cisne é difícil falar de inspiração, porque a gente aprendeu tudo junto, assim, de sala de aula. Então, o Pestana, o Cisne são minhas referências de carreira. Mas, de português, desculpa. Mas de carreira é o professor Xandão, cara, de Química do Rio de Janeiro. Esse cara é foda, esse cara é absurdo. Ele dava aula dá ainda naquele Descomplica, sabe? Sim. Aquele curso. Sei. E o cara é um fenômeno, cara. O cara é absurdo. Eu era do pré-vestibular e ficava assim, cara, quando eu crescer eu quero ser assim. Sabe aquele maluco que entra em sala e tu fala assim... Química, matéria com... Porra, não sabia nada. Meu, química, cara. Sabia nada. Nada, e não sabe até hoje também. Nada, porra. Eu só sei que o NOx do cobre e do mercúrio é mais 1 mais 2. Qual o símbolo do cobre? Vocês não lembram? Vou lembrar vocês, é o Cu. E o mercúrio é HG. Então ele me ensinou que o Cu é homogêneo até os 12 anos. E ele me ensinou também que do ferro do cobalto e do níquel é mais 2 mais 3, ó. Ferro, Fe, Co-Ni. Que o Fernando não come ninguém há 23 anos. Então o cara ensinava isso. Único, já que o cara já vai... Não, e eu perguntei assim, vai cair isso? Ele falou, vai. Eu falei, eu só não posso zerar química, eu queria letras. Caiu. Então eu passei no vestibular, porque eu tirei 0,5 em química, porque eu gravei do Cu homogêneo até os 12 anos. Homogêneo até os 12 anos. Caraca, meu, nada como um mnemônico pra salvar o cara na prova. E aí, a minha carreira eu comecei a trabalhar no curso dele, entendeu? Ele era o dono do curso, eu fui lá, pedi emprego na cara de pau, e ele falou, tá dentro, só que tu vai pegar a 5ª série. Aí eu, tudo bem, tá beleza, vamos pegar a 5ª série. Só que foi no curso dele, inclusive Alexandre Godinho, o nome dele. Cara, mas 5ª série é mole, eu quero saber o seguinte, como é que é trabalhar com o Deodato? Que o Deodato não para, né? O cara é tenso, velho. O Deodato deve trabalhar umas 20 horas e meia por dia. É. E o pior que o pior não é ele ser assim, é ele querer que você seja assim também. Entendeu? Você pode trabalhar 24 horas se quiser, irmão. Faz aula na madrugada, mas fala, por que tu não faz aula na madrugada? Eu falei, por que não? Porque eu durmo. Porque eu sou normal. Eu tenho sono. Não, o Deodato é fora de série, né, meu? O Deodato é assim, ó, tu tá 8 da manhã, eu, ser humano, eu me considero nesse ponto normal, né? 8 da manhã eu tô no marcha lenta ainda, né? Eu tô assim, ó, ligo o computador lá. Ele chega, aí tu acelera o coração, tu, caraca, meu irmão, tirou meu som, tava no momento cafezinho aqui, ouvindo uma música. Ele acelera todo mundo que tá em volta dele. Só que o cara é foda, né? O cara é foda. O cara me... Então, o que eu tô te falando, a gente trabalha junto o tempo todo, então ele não me ensina só na sala de aula, ele me ensina na vida mesmo. Na vida. Não vou beber não, senão vou me emocionar falando do Deodato. A galera tá emocionada aqui hoje, só porque eu tô bebendo só água, não tô tão emocionado O Rodrigo assim. tá tomando água aqui também, já tá quase chorando. O Deodato é meu irmão mais velho, bem mais velho. Bem, que idade tu tem, Dudan? 37. Que idade o Deodato tem? Ele tem 40. 40? 40? Tá jogando no Master em Brasília, fica 40. Como é que fala?
Plus 40. Não faço esporte, cara. Não, e ele fala assim, ganhei tudo lá hoje, meti 3 gols. Eu falei, pô, mas o Deodato, ele tem 40, mas não parece. Os caras parecem, pô. Então ele tá voando no meio dos caras, Sim, né? né? Coitado. No meio da molecada não dá pra ele mais não, mas no meio dos caras. Cara, vamos falar um pouquinho da tua matéria agora. Vamos. Aqui no Rio Grande do Sul, tu deve saber disso, acho que é o estado que mais dá importância pro português nas suas provas. Tanto é que no nosso curso da PC, nosso concurso da PC, não tô falando do curso, cara, são de 80 questões, 30 são português, com peso acho que 1,5 ou 2 as questões. Cara, acho que é 1,5. meia prova da portuguesa. E a Fundatec. E a Fundatec. Cara, é de suma importância essa matéria. Especialmente aqui no Sul. Acho que tem legislação aqui no Sul, né? Obrigando a ter português em todas as provas, se eu não me engano. Porque não são todos os estados que tem prova de português obrigatórios, né? Sim, aqui tipo, concurso de juiz tem prova aqui, de prova de sério? juiz, sim, aqui... E pegado. Eu já vi. E Eu já vi juiz substituto RS, é verdade. E eu já fiz a prova de juiz, a penúltima prova de juiz eu fiz aqui, muito tranquila a prova, tá? Eu lembro que eram 10 questões, eu acertei 8 ou 9. Muita questão de interpretação de texto, regrinha de acentuação, não era análise sintática e nada. Eu acho que a banca até na época, eu acho que foi a VUNESP que fez. Boa banca. Foi a VUNESP. Essa banca favorece quem sabe. Né? Agora, se tu vai pegar uma banca diferente que nem Fundatec, porra, aí o bicho pega, né, cara? Aí análise sintática, aí o cara tem que rebolar, né, velho? Tem que se virar nos 30. O cara na hora de. O cara na hora de ler o texto da Fundatec, ele tem que imaginar qual palavra tá naquela lacuna que ela coloca, viu? Ela bota lacuna no texto, o texto cheio de sublinhado, vazio. Sim. Então o cara tem que ler deduzindo que palavra tá ali. É muito doido. Não, exato. E se tu for lá pra pensar, cara, a importância da tua matéria é muito maior do que a minha e do Chico somadas, assim. Não, assim, é porque pelo então, peso, né? Pelo peso. A responsabilidade que tu carrega como professor de português pra esses alunos, cara... tu afunda eles se tu não fizer é gigantesca, cara. Nunca tinha pensado nisso. É gigantesca, porque a tua responsabilidade é 50% da prova, eu nunca tinha pensado nesse lado, de verdade. De você ensinar mal, o cara não passa, entendeu? Eu não digo que a culpa é deles, né? Porque, óbvio, como a gente falou antes, quem vai ser aprovado na prova é o aluno, ele que senta e estuda, né? Mas, óbvio, tem toda a nossa ferramenta por trás ali. Mas, sem dúvida, cara, se chega ali um professor de português de merda, o cara não vai aprender porra nenhuma e vai mal na prova, né? Agora, vem um professor bom pra ensinar pra ele. Isso é verdade mesmo. O português é isso, né, cara? E é uma matéria que é a paixão de quase ninguém. Eu não conheço ninguém. Quase nenhum concurseiro Nem o próprio fala, professor de português. Que alegria estudar gramática hoje. Me dá que vem cá cegá-la. Então, realmente, é uma matéria que, além de não ser a paixão de muita gente... A gente passou a vida aprendendo de maneira muito rasa. Eu falo que a escola às vezes passa um conteúdo errado, né? Mas pouco. Mas agora a maioria passa raso. Assim, o cara sai da escola mesmo sem ter aprendido funções do quê? Oração subordinada ele só ouviu falar. E também o aluno não quer muita coisa na escola, né? Eu ia obrigado, pô. Eu ia mesmo, me obrigava pra escola. Tem que ir. Tem que ir. Não tem opção. Então, tu não pode acordar de manhã e não dá, tem que ir pra escola. É todo um contexto do aluno não querer aprender, o professor insistir, chega um ponto que ele desiste, que ele fala, cara... No Rio tinha uma expressão muito famosa, que é a matéria dada, que é quando o professor desiste de ensinar e fala, pode bagunçar, mas eu não vou ensinar mais isso. Um tomzinho de ameaça dizendo que o aluno na prova vai se dar mal. O cara não tá nem aí. Né? Então, realmente é uma matéria que faz parte da nossa vida desde criança. Por isso que a gente tem um problema com o português. O cara começa a aprender direito penal agora, ele se apaixona, cara. Tá maluco, a vida dele, ele vai viver aquilo ali. O professor que leva exemplo pra sala de aula, de vivência, de como policial, o aluno fica louco. Agora eu vou levar o quê? Partícula C da placa vem de certa casa? Sila, proparoxítona de não sei do quê. Não, daí é difícil, né, cara? Eu realmente não conheço ninguém até hoje que me falou assim. Até falar, tenho facilidade de português, mas adoro estudar português. Cara, não tem, uma vez eu fiz concurso pra juiz, né? Uma vez eu fiz o concurso do Instituto Rio Branco, cara. É prova foda, né? Caralho, eu me senti um analfabeto. Essa prova é foda. Eu não conseguia acompanhar a pergunta. Que dirá, né, a resposta. Um analfabeto, velho. Aí eu descobri que português tem níveis, tá ligado? Era Sebrasp? Lá, era Sebrasp, agora é IAD. Pra tu ver o... Era Sebrasp.
Pra tu ver o nível que eu tava na prova, quando acabou a prova, eu não sabia voltar pra entrada do colégio. E não era só eu, os que vinham atrás de mim, as fiscal tudo rindo, é pra cá. Todo mundo saía da Todo sala mundo desorientado, cara. E aí descobri que o negócio é meio que por níveis, assim, sabe? Tipo, a prova é feita no nível que eles esperam que tu alcance. Mas dá pra ir muito mais longe. Tem aluno que não faz isso, mas na hora de filtrar questões nesses sites, tu pode botar a dificuldade. Dificuldade ali, né? Fácil, muito fácil, difícil, médio. Eu recomendo, porque assim, é todo um psicológico, né? O aluno aprende crase, aí ele se sente bem por aprender crase. Ele, caraca, finalmente eu aprendi isso. Só que na hora que ele for fazer 30 questões, ele vai ter momentos de frustração, né? Ele vai errar, pô, todo mundo erra. Só que se ele souber nivelar e começar com as fáceis, depois baixar as médias, depois ir pra difícil, fazer na mente dele ele pensa, tá fazendo sentido. Pô, o cara acabou de aprender uma matéria, quer fazer uma questão de ultra difícil? Vai. Aí ele vai errar, vai desanimar, vai ficar, não sei nada, entendeu? Então, você filtrar por nível é bom. Inclusive, nos aulões de vésperas aí eu faço, né? Uma fácil, uma média, uma difícil, uma fácil, uma média, difícil, uma fácil, uma média, difícil. Pra que o aluno veja uma evolução da dificuldade. Sim, chegar metendo as pernas na difícil Assim já... como não adianta chegar com muito fácil, pô. Tá enganando o cara, pô. Vou levar na aula de véspera só questão boba. Pô, ela foi em casa. Então eu deixo bem claro, essa aqui é fácil. Ó, essa aqui tem que ter uma atenção redobrada, porque essa aqui é difícil. Porque ele sabia que na prova dele vai ter de tudo, né? Chico, tu me fez lembrar uma prova que eu fiz. Assim, eu tive duas provas muito... Eu tive várias provas difíceis, né? Eu fiz muita prova, fiz pra juiz, promotor, delegado, enfim. E aí... Teve uma prova de procurador da República que eu fiz, que eu me senti assim. Eu tinha nem um ano de estudo, cara. E a prova pra procurador da República, a prova, na minha concepção, e da grande maioria, a prova mais difícil do Brasil, assim. E, cara, 80% da prova eu não sabia o que eu tava lendo, sabe? Eu não sabia. Eu lia o negócio, o que eu tô fazendo aqui? Eu ficava pensando. Mas aí, indo pro português, a antepenúltima prova pra promotor daqui, caíram 20 questões de português. E a banca é própria que faz. Aí eles contratam um professor de português. Eu não consegui, juro por Deus, eu não conseguia entender o que o texto que eles traziam como exemplo queria. Eram 2 textos filosóficos. Isso é uma merda. Cara, o nível de dificuldade, tanto que eu fiz a questão de 1 a 10, que era de português, e da 11 a 20 eu foda-se. Vou fazer o resto da prova, porque eu não vou perder meu tempo aqui. Não vai dar mesmo? Não vai dar, e eu voltei... Tu gasta muito tempo nisso. E eu voltei e chutei todas de português. E, cara, Mas assim, que filosofia nível... é outro ponto, assim, que é de derrubar, né? Eles o ideal é trouxeram que um texto de filosofia... O ideal é que o texto seja coerente com a atribuição do cargo. É Vai fazer uma prova, né? Promotor, Botar Clarice dialética, o cara não sabe nem o que é Lispector. dialética, tá ligado? Vai fazer o... Mas é interessante, cara, porque, olha só, na grande maioria dos concursos de carreira jurídica no Brasil não cai português. Português é cobrado na prova dissertativa. Exato, no próprio concurso que eu passei. Sim. Não tinha português. Fiz muito recurso, inclusive. Cara, eu fiz recurso de análise sintática e consegui ponto, tu acredita? Que isso? De vários recursos que eu fiz de português, o único que eu consegui foi em análise sintática. Foi numa coisa lá que eu não lembro. Mas eu tu lembro. que eu bolou? fiz. Eu bolei bom. bolei Tá e vendo? A ganhei. importância é português. Mas aqui no Rio Grande do Sul não, né? Diferente, obviamente, de outros estados, aqui cai desde a prova objetiva, né, cara? E aqui é muito pesado. É muito pesado mesmo. E aproveitando aí o ensejo, cara, qual que tu acha a banca mais difícil? FGV. FGV? Cara, FGV é, irmão, não é de Deus não, cara. Como diz o Guilherme, a FGV é afastada de Deus. E eu tenho a sensação que os organizadores, professores de português das bancas, eles veem os nossos vídeos, sabe? Dos cursos. Claro que Eu vou botar o que ninguém tá ensinando. Eu vou fudendo, galera. Eu vi esse curso aqui, então o que ele não ensinou? Aí ela bota lá. Porque é um português muito doido. Eu tenho... A gente tem um dos professores do curso, que é o Demétrio, que é um cara de inteligência, assim. Da inteligência da polícia, né? Mas é inteligente também. E a gente se reúne. E aí a gente investiga a banca. O que esse cara estuda, em que curso que ele passou, que tipo de prova ele andou fazendo, como é que ele foi, o que ele sabe, o que ele não sabe. Sério? Sério. Tá lá, né? É uma publicação. Essas são as pessoas que vão organizar. Ah, eles publicam? Essas são as pessoas que vão... Algumas bancas, sim. É? A Sebrasp não Se publica. A banca entrega... não são todos. A Mas Fundatec se a aqui banca publica. Se a banca entrega, dá pra ver. Tem que ir pra cima. Vou ver a rede social dele, qual time que ele torce. Se a banca entrega... Tanto foi assim que é exatamente o que tu falou. Saiu a prova aqui da... Acho que foi da Brigada, da SUSEP, sei lá.
E aí, a gente tava acompanhando e eu falei, tá numa live, tá gravado numa live. Isso aqui vai cair porque não cai nunca. A gente tava falando bem do início ali da lei de drogas, antes do 28. Ninguém cobra antes do 28. Não é normal. É do 28 pra frente que começa crime e tal. Eu falei, vai cair isso aqui, ó. Pode cuidar. Porque eu já sabia que isso tava caindo em outros estados e que aquela galera da banca também tava indo pra outros estados. E, porra, são eles. E, cara, que doido, né? E ninguém cobra Tava aquela lá. merda ali. É inteligência aplicada ao concurso público. Aí só no superação que tu vai achar também. Não precisa procurar. Isso aí, ó, novidade no mercado, serviço aqui de investigação Exato. social. Cara, É isso, né? A prova é profissional, o cara tá se dedicando, tá se entregando. É a contrapartida, né? exato. Se o cara tem a opção de analisar os professores que fazem, né, a prova, pô, é o mínimo, né, que tu pode fazer. Ó, Tem como concurseiro tu ir atrás de alguma informação. Pega o nome da pessoa e bota no Google Vai ali, procurar, cara. vai procurar. Vai ver o que ela tem de FGV, informação a e tudo FGV, mais. cara, ela cobra as paradas que, sinceramente, eu já vi. Sabe aquele site de questões? Eu costumo dizer que quanto mais comentários pra uma questão, mais polêmica vai ter. Aí existem questões com 180 comentários. Aí tu clica, meu irmão, quer rir, tá entediado, vai lá ler esses Vai lá, comentários. Tem aluno que fala assim, eu vou processar essa banca. Aí imagina um processo, eu não entendi o que ela pediu. Porra. Tem Isso é aluno um que... desrespeito. Eu tô agora, né, aqui infeliz. Então a FGV ela vem causando muito desespero nos candidatos. Mas sempre foi assim ou de um tempo pra cá? de Sempre foi assim? Não, de 2018 pra cá, 19 pra cá. Pós-pandemia, acho que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa com a galera de lá. Sempre foi uma banca mais difícil. Só que ela cobrava assim, o que tava na gramática. Agora ela cobra as paradas absurdas, pô. Dela considerar errada a frase, graças à inflação, vírgula, graças com o A com crase. Ó, graças à inflação, vírgula. Os juros dispararam. Essa frase tá errada pra ela, porque o graças vem de gratidão. É de bom, né? É bom. Então tu só pode agradecer usando graças. E ninguém agradece pelos juros terem disparado. Então tu não pode usar o graças pra coisa ruim. Porra, é essa que não pode. Não pode, se o cara investe em fundo imobiliário atrelado a papel, a inflação sobe, o cara Nossa, ganha É bom mais. pra ele, é isso aí. É bom. Então, E esse aí a ó, gente vê quem tem dinheiro na mesa! Não, vou ser bem É sincero. bom. Aí a gente descobre, tu pensou nisso? Nada, tá Nada, doido? né? Não sei nem o Porra que ele falou. nenhuma aqui, Eu só sei contando que- dinheiro. Eu só sei que, Agosto, eu só sei 31 que não acaba nunca. esse aluno com nível já nesse, ele sofre com a banca, porque ele leva o conhecimento além. Teve uma questão, nunca vou esquecer, essa questão é fodarástica. A banca botou um restaurante lá, descreveu um restaurante que era modesto, pouco frequentado, blá blá. O gabarito da questão dizia o seguinte: a toalha do restaurante denota a nacionalidade da comida. E ele falava que a toalha era vermelha e branca, xadrez. Então ele tinha toalha xadrez vermelha e branca, com uma luz pálida e tal. Aí, 5 opções. O gabarito era: a toalha mostra a nacionalidade da comida no restaurante. Aí, tu fica assim, pô, como é que pode uma toalha, né? Mas eu imagino, sinceramente, Fabrício, imagino uma toalha dessa num restaurante italiano. Sim. Fui falar na sala de aula, gabarito D, gente. A menina, pessoal, mas eu nunca fui no restaurante italiano. Como é que eu vou acertar uma questão dessa? Eu falei, você não vai acertar uma questão, vai errar. Só que a prova não é sobre sua vida. Se tu nunca foi, paciência, cara. Tá ligado? A prova não... É porque a gente acha que o texto é sobre o nosso conhecimento. Não, é o que tá na linha 1 até a linha 30. Se você nunca foi, se o cara não sabe que aumentar os juros pode ser bom, tá ligado? Ele vai ter... Agora, o cara sabe que aumentar os juros pode ser bom. Por que eu não posso usar o graças? Pra certa galera, aumentar os juros é bom. Esse conhecimento a mais faz o cara errar. Teve uma questão que ela falou: pedimos desculpas às esposas americanas, mas vamos passar os jogos na segunda-feira, um canal de televisão. Olha o anúncio: pedimos desculpas às esposas americanas, mas vamos passar futebol segunda-feira à noite. Gabarito era que a maioria das mulheres não gostam de futebol. Aí a aluna: mas eu gosto. Eu falei, tô nem aí. Essa prova aí era de português, não era de lógica. Porque a de lógica tem uns... Era de interpretação e lógica, né? Esse enunciado denota ou não denota que futebol é pra homem? Só que é escroto pensar assim, tô nem aí, pô. Tá ligado? É machista pensar assim, mulher gosta de futebol? Claro. Só que esse texto, se ele tá pedindo desculpa pra mulher, porque vai passar jogo segunda, o texto tá dizendo que o futebol, na maioria, é pra homem. E tá precisando se desculpar com a mulher por passar futebol segunda. Então não é a tua convicção. Eu conheço várias mulheres que jogam bola mais do que o Deodato. Que eu não, mas tudo lá. Várias mulheres jogam 1000 vezes mais que eu.
Só que o texto, da linha 1 até a linha 2, a mulher vai ficar brava porque vai passar jogo. Tá ligado? Então a pessoa que levou o conhecimento dela, de vida, da vivência dela pra esse texto, vai ficar indignado, vai errar. Agora o cara se desprendeu e viu, realmente esse texto tá dizendo que a mulher vai ficar irritada. Gabarito. Então a banca brinca com isso. A banca é desse nível, ela é muito maldosa, cara. A banca é do mal. Cara, eu, desses 5 anos que eu estudei, eu acho que eu fiz uma vez só. Além da OAB, né? Prova da FGV. E eu fiz, acho que eu fiz delegado do Rio Grande do Norte. E a prova foi bem tranquila, assim. Não tinha português. E foi uma das provas mais tranquilas que eu fiz. Apesar de ter ficado por 2 pontos pra nota de corte. Então, não tive essa experiência com o português da FGV. Mas tive com o da Fundatec. Terrível. Eu achei complexo, difícil, assim, mas eu tô tão É que acostumado... eu achei difícil a análise sintática da Fundatec, assim. Não, Ela a antiga, que era a FAURGS, era a mesma coisa. Mesma pegada. Montando os simulados da galera ali, do curso da PC, que eu tenho pegado umas questões da FAURGS, porque a gente não sabe qual banca que vai ser, né? Pode ser CS e Brasp. Eu tenho botado questões da FAURGS e são bem parecidas com a da Fundatec. Dá Eu pra acho que dá a pra galera postar? migrou, né? Porque fecha pode a ser. firma, Tem isso. mas a galera migra, né? Em Brasília Muitas rolou, a vezes. banca Funiversa fechou e aí veio uma tal de IBAD com a mesma Sim. pegada e tu, é o mesmo cara. Deve ser, né? Aquele cara lá. Nossa, IBAD. Que dureza. Ah, já sofri com a IBAD já, cara. Mas, é foda, cara. Português, eu sempre tive uma dificuldade enorme de português. Comecei a melhorar um pouco quando eu fiz um curso preparatório. Aí eu comecei a entender um pouco mais. E olha que eu já advogava e escrevia, achava que escrevia bem, escrevia tudo errado. Não, até tu escreve bem, mas não com a consciência gramatical. Exato, então uma hora ou outra tu desliza. Mas, por exemplo, o jornalista, ele escreve bem, pô. Ele escreve melhor que o professor, se deixar. Só que se perguntar se é complemento ou nominal adjunto, ele não vai saber. Mas na verdade ele não tem que saber. Entendeu? Eu costumo dizer pro aluno o seguinte: na prova de português, olha que bizarro. Da questão 1 até a questão 20, tu não escreve uma frase, cara. A tua obrigação é saber marcar um X, assim. Tu não escreve. O teu papel na prova não é de redator, é de revisor. Ah, eu vi isso na aula, tu falou ontem. Você recebe uma frase e ou corrige ou analisa, entendeu? Então o cara fica, porra, o pronome cujo, chatão, nunca vou usar. Eu falo, tu não precisa usar. Basta que você reconheça uma frase com o cujo e que ela esteja certa ou errada. Então tu pode, cara, nascer, crescer, casar, morrer nessa ordem, sem usar o pronome cujo. Mas se cair na prova ele tem como acertar. Por quê? Ele não tá aprendendo a falar, ele não tá aprendendo a escrever. Ele tá aprendendo a fazer análise. E isso aí você vai plantando na mente do aluno, cara, relaxa, pô. Exemplo, a frase, esse é o livro que eu gosto. Essa frase tá errada, o correto é o livro de que eu gosto. Só que ninguém vai falar o livro de que eu gosto. Mas se aparecer na prova dele de que, ele, opa, esse de aqui. Alguém pediu, bora ver. E eu gosto. O gostar que pediu. Então é vestir uma roupa de pessoa que faz prova. Quando ele entregar o cartão de resposta, ele pode tirar essa roupa e voltar a falar Flamengo. É isso aí. Não importa, entendeu? Cara, eu gostei dessa frase, velho. Vou guardar pra mim, meu. Ele não é o redator, ele é o revisor. Claro, meu. É isso aí. É a pessoa se colocar no lugar certo ali, meu. Exato. E não dá pra ir muito longe na interpretação, né, cara? Porque Sim, senão o cara extrapola. viaja. E a gente vê muito aluno fazendo isso, né? Bom, eu acho que quando o cara tá, principalmente no início dos estudos, o cara fazendo isso. Eu vejo, inclusive, vários alunos nossos fazendo isso. Mas eu pensei que era tal coisa, professor. Mas não é isso que a questão tá te pedindo. A questão é objetiva. Ela quer isso aqui. Não viaja na maionese. A gente costuma o viajar ir na longe. maionese tem um nome na nossa ciência que é extrapolar. Então você pode. A interpretação permite que você vá além. Por exemplo, se eu receber essa cerveja aqui e eu falo parei de beber, eu não precisei dizer que é beber cerveja, entendeu? O próprio verbo beber já aponta para álcool, mesmo sem eu citar. E se eu falo parei de beber, tá implícito que eu bebia. Por exemplo, me chama pra falar de política. Fala assim, Fabrício, bora falar sobre política? Fala comigo. Me chama pra falar de política. Vamos falar de política, Fabrício. Cara, eu tô cansado de falar de política. Concorda que eu falei não pra ele? Mas eu não falei não. Eu falei, tô cansado de falar de política. Olha o que eu falei, que eu não vou debater e que eu já debati tanto na minha vida que eu cansei. Então é até uma forma mais gentil de falar um não, né? Imagina, bora falar de política? Não. Pô, isso é mal grosseiro, né?
Agora, bora falar de política. Pô, irmão, tô cansado desse assunto. Não, seria eu respondendo. Não, é. Sem que, mas é. Eu Não, vejo que às vezes eu falo não e sim, tá ligado? E as duas coisas causam impacto do outro lado. Eu percebi muito isso aqui na região sul. O pessoal é muito mais direto, entendeu? O carioca pra falar não, irmão, ele te dá um abraço, ele te oferece uma cerveja, não vai ter como não. Aqui, bora? Pô, não quero não. Esse não quero não é a maior honestidade que você pode falar com a pessoa na vida. Só que ninguém fala, né? E é só não, né? Não, quero, não. Só não. Tá ligado? 3 palavras, 2 não. Aqui, pô, bora ali fazer. Não quero. Existem pessoas que se ofendem com isso, né? Então o brasileiro ele sempre arruma uma forma de dizer nas entrelinhas, já percebeu? Se eu falo pra você, pô, finalmente você veio, eu tô reclamando que você nunca veio. Só que eu não reclamei que você nunca veio, eu usei uma palavra pra isso. Uma forma mais amena, né? Meu? Entendeu? Então a interpretação é isso, você pode ir além. Só que, por exemplo, se alguém falar pra mim assim, bora beber, aí eu falo, parei de beber. Aí o cara, tu é alcoólatra? Eu extrapolou. A minha frase não tem nada de doença de alcoolismo, é só uma pessoa que deixou de beber. Ou então, parei de beber. Pô, tu tá doente? Qual doença você tá? Extrapolou ou não extrapolou? Sim. Parar de beber Cara, pode ser. deixa eu contar uma história. Acho que o Rodrigo só sabe isso de história, porque a gente ainda não tava convivendo tanto. Mas uma vez eu tive um problema nos nervos aqui da face. Aí tinha que tomar remédio, não podia beber. Nunca, nada, zero álcool. Quanto tempo? 1 ano. Nossa senhora! E era um troço bizarro. Deus o livre ter esse problema. Doía pra caralho. E eu não sentia. Doía tanto que eu nunca senti vontade. Eu tinha tanto medo que eu nunca. Foi um ano sem sentir vontade. Quando eu comecei a ficar bom, a vontade veio. Aí veio com força. Né? Veio. Tamo aí, Dois pés. Deu pra ver que veio com força. E veio, né? E aí, meu, eu tinha dificuldade de não tomar e explicar toda aquela história, porque era uma merda ficar explicando aquilo. Sim. Aí eu descobri uma frase, velho, que é a frase que o cara que é alcoólatra usa, que é, hoje não. Caraca, tem um peso mesmo. Hoje não. Hoje não, tu pensa assim, ó, filha da puta, bebeu pra caralho ontem, né? Tá, toma água aqui. Não precisa tu larga o justificar. cara. Não precisa justificar, né? É. Tu larga E já o faz cara. uma cara de cansado, né? Bah, hoje não, cara. E tu larga o cara. Deu. Porque senão eu tinha que ficar contando. É. E a pessoa ficava perguntando. E eu tinha que ficar remoendo aquela... Porque tava uma Não, merda. sim, Tomava remédio fora. Era uma merda. Mas daí se eu falava pro cara assim, não, hoje não. Pum. Porque imagina tu ir na festa... Que nem eu fui na festa de casamento de um amigão meu. Amigão. Ele sabia. Só ele que sabia. O resto da galera não sabia. Tudo- O pai dele não sabia. E o pai dele veio, assim, me conhecia desde que... Caralho, vamos detonar. Não sei o que. Eu falei, bate, hoje não. Ele, porra, tu bebeu pra caralho ontem. Já saiu. Pum, tava livre. Não é verdade. Caralho, foi a maior volta que eu descobri isso. Falei, caralho, muito boa a frase. Não, e explicar esse tipo de coisa é chato, né? Ficar tocando nesse assunto. Sim, toda tem que hora. ficar... Depois que tu tá bom, foda-se, né? Daí é papo de bar, então me serve mais um pouco. Que aí também é a desculpa, né? Eu tenho desculpa Ó, agora... passei um ano sem. Deixa eu beber segunda. É. Tipo, se eu quiser eu paro, já parei uma vez, tá ligado? Não, o português pode ser muito útil, assim como pode começar uma guerra, né, cara? A forma como tu fala pro outro e a forma como a pessoa recebe, né? Ela... Cara, um ok pode dar briga. Se uma pessoa. Sério. Uma pessoa que gosta de. A pessoa amada, gosta de escrever, gosta de falar. Manda 10 linhas, você responde com ok. Irmão, o que aconteceu? O que você tem? Às vezes é um ok que você tá trabalhando ali, Sim, tá manda um apressado, ok tá, só pra uhum. confirmar e depois você vê. Mas eu falo que a falta de interpretação até separa casais, cara. É verdade. Uma frase mal colocada, mal entendida, uma frase. Assim, a interpretação é essencial, só que a gente não lê, a gente não entende. O que você prefere, ver um filme ou ler? A maioria prefere ver filme, então, como a leitura é algo que cansa, a gente evita. Só que o dia que o brasileiro entender que a leitura é o caminho, por isso que eu falo do meu filho em casa, né? Vai ler. E eu gosto muito que ele me fale o que ele tá lendo, né? Porque aí força o moleque a ler com mais atenção. Tu sabe, cara, eu sempre li desde criança e sabe justamente de onde eu tive o hábito de leitura? Foi por causa daquela professora naquele colégio a partir da quinta série. Da quinta série. Exatamente, a gente era obrigado a ler um livro por mês e fazer como é que é? Um resumo, professora, como é que se chama? Resumo. Tinha que apresentar um resumo do livro pra ela. E aí... Na quinta série é resumo mesmo. É, resumo. Resenha na faculdade. Aí, exato. E aí a gente tinha que apresentar e valia a nota. E aí tu era obrigado a ler. E foi ali que eu comecei a pegar o hábito. E dali por diante eu sempre li.
Sempre li. E não foi de casa, não foi meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe também nunca foram de ler. Mas foi o colégio, aquela professora implantou aquela política dentro da aula dela. Tantos por cento vão valer, da minha nota vão valer de leitura. Então vocês vão ter que ler isso aqui e vão ter que... Ah, é óbvio, né, meu? É livro de criança, né? Sim, não, tem que Livro ser, pô. pequenininho, Dá né? Machado de Assis pra criança. Exato. Imagina, Dom Mas tão Casmurro. interessante, cara. Sabe que livro que eu li quando eu tinha essa idade? Eu li Érico Veríssimo, cara. Eu li o Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo. Eu li Ele é o daqui, Capitão não é? Rodrigo, cara. Hã? Ele é daqui, Sim, não é? é aqui, exatamente. Ele é daqui. É um livro super denso, assim. É um livro que teve novela, depois seriado na Globo e tudo mais. É um dos maiores livros dele. Mas eu li Capitão Rodrigo justamente pra entender da onde veio o meu nome. E foi naquela época, cara. Veio daí, seu nome Veio dele? dali, na época, acho que 87, Caralho, mas que eu tinha que nasci. virar uma autoridade mesmo, né, cara? Aham. Porque, É. porra. Dali que Capitão. veio o meu nome. Cidade dessa. Capitão Rodrigo. Vamos lançar vamos escrever um delegado Rodrigo? Vamos. Mas é interessante, cara. A leitura é hábito. É. A Gabriela, minha noiva, enfim, ela quer pegar esse hábito porque ela me vê lendo sempre. E eu falo pra ela, cara, a leitura é hábito. Tu tem que chegar, deitar antes de dormir, ler 10, 15 minutos todo dia, faz isso. Sem ter, eu costumo falar que sem ter preparativo pra ler, cara. Exato. Se for preparativo, fudeu. Ó, igual cerveja. Qual o gatilho da cerveja? Pra mim, futebol. Só que tem jogo de terça a segunda. Mas o gatilho pra mim... pra beber minha cerveja, sem ser louco de virar à noite, tá? Um tempo que eu não faço mais isso, mas a cervejinha não tem cerimônia. Bastou ligar a televisão, ver uma verde, né? Campo e eu bebo. Então, se a gente ficar... Só vou ler depois de... Imagina, meu irmão, tomar um banho quente, botar um pijama e se cobrir, tu não vai ler nada. Vai dormir, porra. Tá maluco? Tem gente que pega um livro pra ler pra ter sono. Você não tá lendo, cara. Tá tipo assim, distraindo pra dormir. Então é ler em qualquer lugar, pô. Tá aqui, depois do almoço ali, encostou ali, assim, lê. Aí o concurseiro não tem tempo de ler mais literatura. Mas quando ele for fazer uma prova... Eu fiquei praticamente os últimos anos sem ler. Não lê. Eu fiquei muito tempo Agora, sem ler. o cara que pega uma prova de português e vai pra questão 6 porque tem que pular de interpretação de texto, tá errado. Ele lê porque já tá com a prova na mão, lê o texto. Nem que ele lê somente esse texto, entendeu? Porque, enfim... E eu ensino muito também o cara a reescrever o texto do lado, entendeu? Tudo que ele lê no parágrafo, ele escreve do lado o resumo. Pode ser um resumo com gíria. Pode botar full legal, não importa. É aquilo que você viu do texto. Então, se você faz isso para cada parágrafo, no final, a soma desses tópicos é o que você viu do texto. E muitas respostas, por exemplo, número 1, gabarito, tá no teu resumo. Tu já tinha resumido aquilo ali. A banca perguntou, tu, opa, entendeu? Sem querer me alongar muito. Eu tô fazendo muito simulado por estratégia. Eu tenho que fazer simulado de interpretação, irmão. Vai criar questão de gramática, mole. Questão de gramática. Simulado inédito. Inédito. De gramática, mole. Eu vou pegar aqui, ó. Tamanho da casa, eu boto. Qual a função da casa? Desculpa. Então é mole criar questão de gramática. Criar de interpretação, irmão. Aí eu comecei a pegar, tem que arrumar uma parada pra ficar fácil, senão eu vou desistir. Tem que ser agradável. O que eu faço? Eu leio o texto, aí eu pego uma frase do texto e reescrevo com as minhas palavras. É o gabarito. Porque sempre o gabarito vai ser uma versão do texto em outras palavras, entendeu? Aí eu crio exemplo, eu tô lendo lá. Além da casa, eles construíram um carro. Eu vou botar, o carro foi o primeiro item a ser construído, a casa veio depois. Então eu reescrevo, entendeu? E o gabarito é geralmente, nas provas, a reescritura do texto. Então se você pega um texto pra ler e reescreve um monte de coisa do lado, às vezes a resposta tá no teu resumo, cara. Então o cara... E outra coisa, se você lê se forçando a escrever do lado, tu lê com mais atenção. Tô só lendo. Se eu tô lendo tendo que fazer um resumo, era você lendo na escola tendo que apresentar. Tu não lia por prazer, tu lia porque tinha que apresentar, não era isso? Então tu não tinha opção sem ser... Ler e fazer. Entendeu? Então esse resuminho do lado, cara, salva vidas. É bizarra a diferença do aluno que começa a fazer isso. Cara, era legal que alguns livros é justamente isso. Eu pegava, lia uma parte e já fazia o resumo da primeira parte. Justamente pra não esquecer depois. Se ela perguntasse, você sabia, tava no teu resumo. Não precisou voltar pra página 80. Não. Interessante. Se ele fizer isso no concurso, ele ganha tempo, na verdade. Ele não perde. É um bagulho sinistro, bizarro. Baita dica, hein, galera? Baita dica aí de quem manja pra Acho que até eu caralho. vou fechar essa live e cobrar pra assistir o resto, tá ligado? Bueno, Como é que foi o muito Deodato finalizando a live? Deodato? Então tá bom, né, gente? Ele não aguenta isso aqui não, fica sentado. Não, foi. Não, e era muito engraçado, cara, porque ele queria
participar, mas ele ficava balançando a perna, Não, assim. sim. E eu aqui do outro lado eu via ele. Aqui e balançando as pernas, assim. Agitadaço. Eu tentei pegar ele, né, na última pergunta pra ver se ele caía, mas o bicho é liso, né? Não adianta. Qual foi a pergunta? E o coração, Deodato, como é que tá? Eu faria a mesma pergunta. Mas não adiantou, Ele ia falar, ei, falou, coração apaixonado coração- cigano, É, coração cigano. mas como é que ele respondeu? Tá bem, tá de céu. Eu fui no médico recentemente, tá bem, tá plena saúde. Sensacional. O cara é muito ligeiro, né? Mas é isso aí, galera. Finalizando aqui então a live. Chico, quer finalizar com alguma pergunta, alguma coisa Quero. pra dar no meio do Fabrício? Não vou dar no meio, mas é que eu gosto dessa pergunta. Eu repito ela pra todo mundo, porque eu acho que é legal, assim, vão vindo ideias boas. Se eu te desse agora aqui o megafone da internet, tá? Master, tu vai falar e vai pular ou na tela ou no telefone de todos os concurseiros. Agora, tu vai falar e vai pular lá. O que tu ia dizer pra todos eles? Sejam viciados, adictos e reféns de questões. Questão. Não assistam a mesma aula 3 vezes. Assista a aula uma vez e o tempo que você assistir a segunda e a terceira aula fica fazendo exercício. Quem passa é quem faz exercício. O aluno que passa é o aluno que mais me enche o saco com pergunta. É matemática isso. Quando eu vejo que o moleque tá mandando muita pergunta, eu falo, tá perto. Daqui a pouco ele, professor, passei. Então, enche o saco do teu professor, que se ele te der abertura na rede social pra fazer pergunta, exercício. Louco. Vicia nisso. Fica assim, tô fazendo nada, vou fazer exercício. Você não vai se arrepender. Tá ligado que essas respostas elas começaram a caminhar todas pro mesmo lado já. Às vezes é exercício, às vezes é alguma outra coisa, mas todo mundo fala em ser uma pessoa obstinada. Essa aqui foi a quantidade de questões que eu fiz até conseguir ser aprovado. Foi aproximadamente entre provas, simulados, que é concurso e tudo mais. Deixa eu ver que eu não consegui ver. Qual o É resultado? muito, né, meu? Qual o resultado? É O aprovação, resultado né, é que o cara? salário dele é desse tamanho agora. Esse é o resultado. Não, quando ele me Esse é o mostrou isso, eu resultado. pensei, tu vai ganhar isso. Esse é o resultado. Tá, cada questão dessa aí tá te valendo R$1. Vamos fazer o por mês. seguinte, a Puta quantidade que de pariu. questões que você fizer vai ser o seu salário. Vai ser mais Se ou você menos fizer, isso, se você fizer 200 questões, já sabe. Cara, é tão interessante isso. Até, galera, eu botei aqui, mostrei pro Fabrício. Eu fiz aproximadamente, e pro Chico, eu fiz aproximadamente entre 35 a 40 mil questões pra ser aprovado pro cargo de delegado federal. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, eu vi um comentário no que concurso, cara. Que um cara comentou assim, eu conversei com uma pessoa que foi esse cara comentou, né? Eu conversei com um aprovado pra procurador da República e ele disse que fez mais de 30 mil questões pra conseguir ser aprovado. Em média, um aprovado pra esse cargo faz mais de 30 mil questões. Então, cara, cobra o preço, né? É o preço. É o preço. E tem uma proporcionalidade escrota, né? Exato. É como se fosse algoritmo. É como se fosse bagulho de marketing digital. O cara investe R$1.000, vende 10 cursos. Ele sabe que se ele investir R$10.000, vai vender 10 vezes mais. Se ele investir R$30.000, vai vender 30 mil. É matemática. Então, se tá estudando, construindo a base, a quantidade de questões vai ser fundamental. Porra, parabéns, moleque. Você destruiu isso aí. Sensacional. É isso aí. Cara, baita dica do professor, baita orientação aí. Eu, inclusive, assino embaixo porque eu fiz isso. Nossa, fiz muitas questões. Muitas mesmo. Caralho, demais. Mas Valeu, é isso aí, meu meu. irmão. Cara, prazerzaço. Pica. Muito prazer estar aqui. Eu espero que seja Parabéns. a primeira visita ao superação de muitas, cara. De A gente vai muitas. fechar muita coisa junto aqui. Com certeza, né, Chicão? Com Isso aí. certeza, vamos Vamos. fazer muita parceria. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro. Chico. Abraço, gurizada. Valeu.